Bom, pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou executiva de vendas da Braille, da América Latina, e nós vamos hoje, na nossa série de webinar, nós vamos falar hoje sobre como aumentar a confiabilidade do data center através do controle de umidade. A Braille é líder mundial em desmidificação, atuando no mercado há quase 60 anos, com soluções para controle de umidade e qualidade do ar. Nós temos fábricas na China, na Índia, no Brasil, uma planta associada nos Estados Unidos, além de diversos representantes e escritórios. A Braille está sempre próxima dos seus clientes com as soluções mais tecnológicas do mercado. E nossas soluções... E as nossas soluções, elas são aplicadas para os mais diversos tipos de aplicação. A aplicação de hoje que nós vamos falar no webinar é data center, porém a gente tem solução para todos esses outros mercados, como, por exemplo, no segmento de bateria, sala de bateria de lítio, na área do automotivo, em salas limpas, como as salas onde fazem a laminação de vidros, nós também temos soluções, farmacêutica, entre muitas outras. E entrando agora já no nosso webinar, no tema de hoje, eu vou trazer para vocês o conceito do que é data center. Toda a apresentação eu tomei como base, né, as informações mais atualizadas do nosso setor, que é a ASHRAE, com o Thermal Guidelines, essa é a 5ª edição de 2021, é uma edição nova, e eu vou utilizar como referência ela para a nossa apresentação. O que é o data center? O data center é uma sala, um edifício ou uma parte dele, incluindo dispositivos ou sistemas que usam tecnologia digital para processamento de dados e computação. Falando um pouco desse mercado dentro do nosso país, do Brasil, nós temos cerca de 70 instalações de data center para prestação de serviço terceirizado no Brasil, 10% de crescimento ao ano no mercado de data center, 400 milhões de dólares investidos em projetos de data center no Brasil, são dados de 2021, e um lucro nesse setor de 680 milhões de dólares. Essa daqui é uma outra reportagem também, falando do nosso mercado. O Brasil, é o único país da América Latina a entrar no ranking da revista de Data Center Magazine, como os top 10 principais nos países emergentes no mercado de data center. Só São Paulo, para a gente ter uma ideia, recebeu mais de 295 milhões de dólares. Então, tudo isso mostra a presença forte desse setor no nosso país. Mas quais são as características de um data center? O data center também é chamado de um ambiente de missão crítica. E por que essa denominação? Eu fiz até essa brincadeira aqui com missão impossível, mas para a gente fazer uma brincadeira no seguinte: se a gente não considerar olhar o data center como um ambiente de missão crítica que precisa ter uma alta disponibilidade, confiabilidade, é uma missão realmente quase impossível uma empresa operar se a gente não olhar para todos esses pontos, né? Como é um ambiente que tem funcionamento ininterrupto, o que quer dizer isso? Um regime de operação 24/7, 24 horas, 7 dias da semana, ele precisa ter uma alta disponibilidade, uma alta confiabilidade, alta mantenabilidade. O que é isso? Eu preciso fazer a manutenção de um equipamento, por exemplo, mas eu não posso parar, então eu tenho um equipamento em redundância, fora a sinergia entre todos os sistemas do meu data center. Como, por exemplo, nós hoje vamos fazer o foco dentro do sistema de climatização, mas o sistema um data center, ele tem vários outros sistemas funcionando paralelo ao sistema de climatização, como, por exemplo, um sistema de combate a incêndio, o sistema de energia elétrica, que alimenta todos os equipamentos eletroeletrônicos. E hoje o nosso foco
é o sistema de climatização. O sistema de climatização é um conjunto de meios técnicos, equipamentos, que vão ser empregados no data center, né, que é um recinto fechado, para promover uma condição favorável de temperatura, pressão, umidade, entre outras variáveis. E para fazer o dimensionamento de quais equipamentos utilizar, aqui a gente tem a foto do nosso desumidificador, o FFB, eu preciso saber qual condição meu data center deve operar. E dentro do guidelines da ASHRAE, para definir essa condição de operação, que é chamada de envelope, eu vou mostrar mais para frente qual é a cara de um envelope, vários fatores influenciam nesse envelope, nessa condição de temperatura, umidade. Por exemplo, hoje muito se fala, e é o objetivo de toda empresa, ter eficiência energética, ter um consumo reduzido de energia. Mas a que custo, né? Eu vou alterar, por exemplo, a temperatura do meu data center, trabalhar numa temperatura mais alta, mas isso não vai impactar na performance do meu servidor? Eu quero reduzir custo, mas qual o impacto de eu trabalhar nessa temperatura mais alta com relação ao custo? Qual o impacto de eu alterar o nível de umidade do meu data center quando comparada com corrosão? Então, a ASHRAE desenvolveu o envelope levando em consideração todas essas premissas. E o que antes de entrar no envelope, né, como eu disse, a gente vai focar nessa questão aqui, do envelope, que foi considerada para definir um envelope. O nível de umidade, que é o foco da nossa apresentação. E antes de entrar no envelope, eu mostrar para vocês a carinha do envelope, eu quero relembrar alguns conceitos importantes, né, como o conceito de umidade. A gente tem duas formas de medir a umidade, falando a umidade relativa e a umidade absoluta. A relativa é a mais conhecida, geralmente é aquela que a gente escuta uma previsão do tempo e é falada uma umidade relativa, mas as pessoas confundem bastante na hora de conceituar. Então, por isso que eu achei importante trazer essas definições. A umidade relativa, ela mostra o quanto uma massa de ar está saturada de água em estado de vapor. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas imagens para ilustrar bem essa definição. Eu tenho a massa de ar, à esquerda, né, com 15 graus de temperatura e a 10% de umidade relativa. E a massa da direita, ela tem, como vocês podem observar, ela tem a mesma condição de temperatura. E para me ajudar a sempre lembrar desse conceito de relativa, eu falo a umidade relativa é relativa ao quê? A uma determinada temperatura. Então, quando eu falo umidade relativa, eu sempre tenho que dizer a qual condição de temperatura. Então, essas duas massas aqui estão na mesma condição, uma está mais saturada do que a outra, né? Essa que tem mais pontinhos azuis, ela está mais próxima da saturação, ela tem mais moléculas de água em estado de vapor do que a massa da esquerda. Uma outra forma de ser medida a umidade é através da umidade absoluta. A umidade absoluta, ela indica o valor da umidade por si só, né? Então, ela vai dizer, em termos absolutos, quantas gramas de água eu tenho em 1 quilo de ar. Então, para ver se vocês pegaram bem essa parte... perdão, antes de continuar. Por exemplo, aqui na massa de ar 1, eu tenho 1,5 de umidade absoluta, enquanto na massa de ar 2 eu tenho mais umidade absoluta, né? 11,1. Para ver se a gente entendeu bem essa parte aí da revisão desses conceitos, eu trouxe um desafio para a gente fazer junto. Eu tenho duas massas de ar, né? A massa de ar 1, com uma temperatura de 35 graus e umidade relativa a 20%, e eu tenho uma massa de ar 2, com uma temperatura de 15 graus e uma umidade relativa de 50%. E eu pergunto para vocês, olhando essas duas massas, né? A massa 1, um clima típico, vamos dizer, de Brasília, né? E a massa 2, um clima típico de Curitiba, um dia mais frio. Olhando para essas duas condições, eu pergunto para vocês, qual massa de ar está mais úmida? Né? Responde para mim aí
no chat qual das duas massas, eu quero saber qual das duas tem a maior umidade. Lembrando, né, que aqui a relativa na massa 1 está a 50% e na massa 2 está a 20%. O Bruno disse aqui massa de ar 1. Vamos ver qual que é a unanimidade. Mais votos aí, pessoal. Massa de ar 1 ou a massa de ar 2? Massa de ar 2 está ganhando por enquanto. Mais alguém? Mais algum palpite? Bom, massa de ar 1? Então, para quem disse que é a massa de ar 1, realmente está correto, porque a massa de ar 1, apesar da umidade relativa estar a 20%, e por isso que eu falei anteriormente, que a gente sempre deve estar olhando para a temperatura, quando a gente fala em umidade relativa, porque a cada grau que eu tenho de temperatura que aumenta a capacidade do ar de carregar a umidade, de carregar a água em estado de vapor. Então, a massa de ar 1 ela tem uma maior capacidade de carregar água, apesar do percentual de umidade relativa estar baixo. Então, a nossa massa de ar 1 ela tem um valor de umidade absoluta maior do que a massa de ar 2. E da onde vem essas informações, né? Por que eu trouxe esses conceitos? Para a gente olhar para a nossa querida carta psicrométrica, quem é do segmento de climatização conhece a carta psicrométrica, que nada mais é, a psicometria é uma ciência que estuda as propriedades do ar. Então, todas as informações que eu quero encontrar do ar, como entalpia, a temperatura de bulbo seco, úmido, eu vi comentário aqui no site falando sobre a altura, sim, a carta psicométrica ela vai variar de acordo com a altitude. Então, para diferentes altitudes, nós vamos ter diferentes cartas psicométricas. E só para a gente lembrar que os dados que a gente pode encontrar na carta psicométrica, a gente tem a linha de saturação, que é a linha em verde, e seguindo essa mesma curvatura, a gente tem linhas, vamos dizer assim, na mesma curvatura, essas outras linhas, deixa eu indicar aqui com o mouse, que são as linhas de umidade relativa. Nós temos no eixo horizontal a temperatura de bulbo seco, nós temos no eixo vertical a umidade absoluta, além de muitas outras características, mas o nosso foco hoje é a umidade. E por que eu falei da carta psicrométrica? Para a gente falar do envelope, que é indicado, né, no guidelines da ASHRAE. O envelope ele tem essa carinha aqui, lembra um pouquinho o formato de um envelope. Esse é o envelope mais restrito, indicado para ambientes com altos níveis de poluentes. Então, o que quer dizer esse envelope recomendável em vermelho? Que para eu fazer o projeto do meu sistema de climatização, definir quais equipamentos eu vou utilizar e quais condições de operação esses equipamentos devem atingir, eu tenho que fazer o projeto considerando esse envelope, tal que ele esteja dentro desse envelope. Então, eu coloquei até aqui um pontinho, como vocês podem ver, para a gente tomar como exemplo, né? Nesse ponto aqui eu tenho a temperatura de bulbo seco a 25 graus, com uma umidade relativa de aproximadamente 25%. Então, quer dizer que o ambiente operando nessa condição está dentro do que é indicado pelo envelope. Então, o que mudou no envelope da ASHRAE? Se vocês compararem com as edições anteriores, ele tinha uma abrangência menor, né? Principalmente com a umidade. E aqui eles já recomendam, para níveis altos de poluentes, trabalhar com umidade relativa de 50% a 80%. E a umidade de bulbo seco de 18% a 27%. Então, a gente precisa trabalhar dentro desse envelope para que a gente tenha o controle de umidade. E por que a gente deve controlar a umidade no data center? Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Um cliente chegou através da gente com esse problema de corrosão nessa placa de circuito impresso. Como vocês podem ver, totalmente danificada.
E aqui na imagem da esquerda, nós temos uma situação aqui já em estado crítico, né, onde houve a condensação, mas a umidade ela está presente em todo o ambiente, né? Pode estar em maior ou menor quantidade, dependendo das condições. Mas a umidade estando presente, seja em estado como esse crítico aqui de condensação ou estado de vapor, combinado com um material metálico, gera corrosão. Então, por que a gente deve controlar a umidade dentro de um data center? Para evitar a oxidação de cabos e peças, né? A oxidação ela vai levar a curto-circuitos e queimar os servidores, os equipamentos do data center. A gente sabe que energia elétrica e água não combinam, então pode haver um curto-circuito, pode gerar uma faísca e até levar a um incêndio. Maior probabilidade de acidente de trabalho, né? Como a gente já falou aqui, de risco de incêndio, risco de curto-circuito. Então, a gente expõe as pessoas que trabalham no data center a risco, no prédio também, né? Opa. Interrupções no funcionamento da empresa. Quanto custa a hora da sua empresa, né, sem um data center, né? Imagina todos os colaboradores sem funcionar, uma fábrica sem poder operar, devido a uma interrupção no funcionamento do data center. E tudo isso, né, todos esses pontos levam a prejuízos financeiros que muitas das vezes não é possível, é difícil até de mensurar, né? Não vai ter somente o prejuízo financeiro da troca de um componente físico ali, de um servidor, mas o tempo de hora parada sem produção, o tempo de pessoas sem poderem trabalhar devido a uma falha no servidor, a uma falha no data center. Então, esses daqui são os envelopes sugeridos da ASHRAE nessa 5ª edição. Como vocês podem ver, tem os envelopes sugeridos para baixos níveis de poluentes e para altos níveis de poluentes. Quando eu tenho altos níveis de poluentes, o meu envelope ele é mais restrito. Mas, como observação, a gente pode olhar que a nossa faixa de umidade, a gente pode trabalhar com níveis mais baixos. Antigamente, se falava bastante em trabalhar no limite máximo de 45% de umidade relativa. E, muitas das vezes, utilizar até dentro do data center equipamentos que faziam a umidificação para manter nesse nível. Aqui a gente já trabalha com níveis de umidade, pode trabalhar com níveis de umidades mais baixos. E a questão da diferença dos envelopes, do recomendável para os demais, nas outras cores azul e vermelho ali que vocês podem ver, como eu disse, o recomendável é o projetista, os equipamentos que vão fornecer o controle dos parâmetros de temperatura e umidade, devem operar tal que atendam as condições dentro desse envelope vermelho, que é o recomendável. E os demais envelopes são envelopes nos quais os fabricantes dos equipamentos, dos servidores, dos computadores, eles fazem testes nesses equipamentos. E isso quer dizer que não os equipamentos podem operar nessa faixa em questão de funcionalidade, sim, mas em questão de confiabilidade, não. Por exemplo, fiz aqui uma analogia para ficar um pouco mais claro, com o RPM do carro. O RPM do seu carro pode chegar até 6.000, mas isso quer dizer que você vai sempre operar 6.000 RPM? Ou você vai operar ali entre 1 até 3 ali, RPM, 2.000 RPM? Então, se eu operar nessas condições, nesses envelopes mais extremos, eu posso estar sobrecarregando e perder a confiabilidade dos meus itens, dos meus servidores, dos meus computadores, dos meus equipamentos. E por que teve esse aumento desse range ali, principalmente quando se fala em umidade, né, permitindo trabalhar com umidade relativa mais baixa? A ASHRAE está sempre promovendo vários estudos, financiando estudos dentro de universidades, e um estudo muito interessante que eles fizeram nos Estados Unidos, e em decorrência do resultado desse estudo,
que houve alteração para níveis, permitindo assim a utilização de níveis de umidade mais baixos, foram os riscos ou danos aos equipamentos eletrônicos relacionados à energia eletrostática, porque muito se falava que não poderia trabalhar com umidade abaixo de 45% devido ao risco de descarga eletrostática. Mas esse estudo apresentou, e é bem interessante para quem quiser saber mais sobre ele e ler, ele mostra que vários cenários foram realizados com pisos diferentes, pessoas com calçados diferentes, para verificar todas as condições e quais eram os riscos de descarga eletrostáticas, e apontou que um data center com baixa incidência de descarga eletrostática, ele operando a 25 graus, a 25% de umidade relativa, ele mantém esse baixo índice de incidência de descarga eletrostática também operando até 8%. Então, por isso que quando a gente viu ali no envelope, né, tanto para baixos níveis de poluentes quanto para altos níveis de poluentes, a gente pode operar, a ASHRAE recomenda agora, né, e permite a operação até cerca de 8% de umidade relativa. E um outro estudo feito pela ASHRAE, que eu vou mostrar aqui para vocês, é com relação à corrosão. E queria fazer uma breve revisão sobre corrosão rapidamente, né? Todo material metálico, ele vai sofrer um processo eletroquímico, né, que vai sofrer corrosão. E o que é a corrosão? Na corrosão, eu tenho um material que perde e um material que ganha, né? O material que vai oxidar vai ser um metal, ele vai perder elétrons, e o material que vai reduzir, né? E quem que vai estar reduzindo? Vai ser o ar e a umidade. Então, para haver a corrosão, eu preciso de um meio metálico, né, um material metálico. E por que a gente tem material metálico no data center? Porque eles são excelentes condutores e eu tenho a presença de umidade e ar, né? E outras substâncias presentes também podem acelerar esse processo de corrosão, como o dióxido de enxofre. Então, uma nova diretriz do Guidelines, essa que é a grande novidade dessa quinta edição, é medir a taxa de corrosão no ambiente. Como? Através dos cupons, que são, como vocês podem ver aqui na foto, essa fitinha aqui de cobre e essa fita de prata, né? Nós, da Braer, temos essa solução, caso vocês precisem. E a ASHRAE, ela recomenda utilizar esses cupons de prata e cobre dentro do data center pelo menos em duas vezes ao ano, né? Uma no inverno e outra no verão. E por que isso? Por que utilizar os cupons? Porque, deixa eu voltar aqui rapidamente. A gente viu que os envelopes, eles têm recomendações diferentes para os níveis de poluentes. E o resultado do meu cupom, do nível de corrosão do meu data center, vai ser apresentado pelos resultados da análise dos meus cupons. Então, isso tudo veio através de uma outra pesquisa que a ASHRAE fez, mais recente também, nos Estados Unidos, onde foi investigado o risco de operar data center em níveis elevados de umidade, quando houver altos índices de poluentes. E o objetivo foi avaliar a capacidade de aumentar o nível de umidade recomendado, né? Muito, como eu falei, muitos têm falado sobre redução do consumo de energia, aumentando, trabalhando com níveis mais extremos ali do envelope, mas à custa de quê? Né? É viável fazer isso? Quais são os riscos disso? Então, essa foi a motivação para fazer essa pesquisa. Então, eles avaliaram, utilizaram 5 gases poluentes, 3 deles que são comumente encontrados na atmosfera e 2 deles que são catalisadores para as reações de corrosão, né? Os mais comuns encontrados são o dióxido de enxofre, nitrogênio e ozônio, e os 2 catalisadores que são o sulfeto de hidrogênio e o cloro. E os níveis utilizados nessa pesquisa foram níveis que estavam próximo do nível da concentração máxima encontrada desses gases poluentes.
E o que a pesquisa mostrou? Vou começar aqui falando desses gráficos para vocês. Esse gráfico de cima é um cupom de cobre, se eu não me engano. Esqueci de anotar aqui. E o de baixo é o cupom de prata. Então, a gente tem no eixo horizontal os gases poluentes em diferentes combinações, né? Na presença, aqui a gente tem somente ozônio, aqui a gente tem outras combinações. E aqui no eixo vertical, nós temos a taxa de corrosão, né? Que foi medida pelo cupom. E nessas cores aqui, o azul, o laranja e o cinza mostram diferentes condições de temperatura e umidade. Todas elas estão a 21 graus, e o que muda, na verdade, é a umidade relativa, sendo o cinza com uma umidade relativa mais alta, de 80%. Então, a gente pode observar que para a presença dos poluentes e uma elevada taxa, um elevado nível de umidade, eu tenho uma maior taxa de corrosão, né? Isso tanto foi observado no cupom de cobre quanto no cupom de prata. E isso vai interferir no envelope que eu vou utilizar. Porque para ambientes testados com os cupons que apresentarem nível de corrosão de 300 para o cobre e de 200 ao mês para a prata, isso sugere que eu tenho esses gases presentes, né? Que é o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o ozônio. E então eu tenho um nível eu tenho um envelope sugerido um pouco maior, né? Sendo que esse daqui é o limite máximo, tá, pessoal? Esse daqui é o limite máximo para o envelope. Mas, de acordo com o que a gente viu no envelope, a gente pode trabalhar com níveis mais baixos, e o nível mais baixo de umidade, ele vai gerar uma menor taxa de corrosão, como, por exemplo, aqui no gráfico, na condição do azul, onde eu tenho 50% de umidade relativa, mesmo nessa condição de ter todos esses gases presentes, a minha taxa de corrosão é muito menor do que quando eu tenho um nível de umidade maior, de 80%. Então, a corrosão, ela está diretamente associada à presença dos gases poluentes e ao nível de controle de umidade. E quando eu tenho ambientes que apresentam um nível de corrosão superior, eu tenho que trabalhar, a recomendação da ASHRAE é trabalhar com níveis de umidade mais baixo, né? Com o nível máximo, o nível máximo de 50% de umidade absoluta, que é o gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, o primeiro envelope que eu mostrei para vocês, de 50% a 8% de umidade relativa. E caso os resultados do cupom mostrem níveis muito elevados, é sugerido, além da utilização de um desumidificador para controle preciso da umidade, existem também soluções que fazem uma filtragem química para essas situações, né? E a Braer também tem uma linha chamada Gas Filtration, que a gente também pode apresentar a vocês como solução, né? Então, cupons, o desumidificador, hoje é o foco da nossa apresentação, desumidificador, mas para vocês saberem que nós também temos essa solução de filtragem química. Então, em vista de tudo isso que nós trouxemos na apresentação, quais são as vantagens de fazer o controle de umidade, né? Eu coloquei a figurinha do gestor do data center dormindo tranquilo, em paz, né? Com um sistema confiável, onde ele vai ter um controle preciso dessas variáveis. Isso tudo vai gerar o quê? Uma maximação da vida útil do equipamento, vai promover maior segurança para os equipamentos e os colaboradores. Nós verificamos os riscos com relação à segurança do trabalho pela falta do controle de umidade, vai evitar manutenções recorrentes, reduz a possibilidade de erros ou paralisações da empresa, prejuízos, né, maior ganho que a gente tem, e redução do lixo eletrônico, né? Vou
não vou gastar tanto aí, talvez substituindo as minhas placas aí de circuito impresso com controle de umidade. Então, por isso que eu coloquei isso daqui também como uma vantagem. Então, nesse momento, a gente já entendeu que a gente precisa fazer o controle de umidade, que a gente só tem benefícios ao fazer isso, né? E como fazer? Na Braer, nós temos o desumidificador da linha industrial, que vocês podem ter escutado no mercado como desumidificador químico ou dessecante. E como é o funcionamento desse equipamento? Ele é um equipamento muito intuitivo, né, de fácil manutenção, e o funcionamento dele basicamente é com 2 fluxos de ar. Um fluxo azul, que é o fluxo que nós chamamos de processo, e um fluxo vermelho, que a gente chama de fluxo de reativação. O fluxo 1 de processo é o ar do meu data center, que tá dentro do data center, vai entrar no ponto 1, vai passar por um filtro, e ele vai passar através do rotor dessecante numa área equivalente a 3/3 desse rotor. O rotor, ele é feito de material higroscópico, né, sílica. Então, a umidade ela vai ser retida nesse rotor e vai sair um ar seco com umidade mais baixa do que da entrada no ponto 3, né, que vai ser inserido no data center. E, ao mesmo tempo, eu tenho o fluxo de reativação, né, onde ele vai, uma captação de ar externo, que passa por um filtro, passa por um banco de aquecimento e passa por uma área equivalente a 1/4 do rotor dessecante. Como ele está numa temperatura, o ar foi aquecido pelo banco de aquecimento, ele vai devolver, a água que está retida aqui no cilindro, a umidade que está retida no cilindro, que foi retida no cilindro, nos 3/4 do setor de processo, ela vai chegar em um momento aqui na área do setor de reativação e esse fluxo vai retirar a umidade desse cilindro, recuperando assim a sua capacidade de absorver mais umidade e ter assim um funcionamento contínuo. E quais são as vantagens, né, do nosso desumidificador? Lá no envelope, o desumidificador ele consegue atender aquela faixa, né? Existem outras soluções no mercado que tem uma limitação com relação ao nível de umidade, mas o nosso desumidificador não. A gente consegue atingir aquela faixa, toda aquela faixa ali do envelope recomendado. Então, a gente tem um controle preciso de umidade, ele é compacto, de simples manutenção, intuitivo. O rotor ele tem uma alta durabilidade de cerca de mais ou menos 10 anos. Tem a possibilidade do citrate, a gente sabe como se trata de um ambiente de missão crítica, então, muitas das vezes é importante fazer um acompanhamento remoto dos parâmetros do funcionamento do nosso equipamento. Então, o nosso equipamento tem essa vantagem. E uma outra vantagem que eu gosto sempre de falar, principalmente para os clientes de data center, é que a nossa máquina, ela é uma máquina seca. O que quer dizer isso? A gente sabe que a umidade é água, né, em estado de vapor. E a nossa máquina, ela não tem nenhuma bandeja de condensado que você precisa armazenar água, porque a água vai sair do equipamento em estado de vapor lá na zona de regeneração. Lembra quando eu falei que o ar é aquecido? Então, ela não tem nenhum risco, né, com relação ao entupimento, vazamento, diferente de outros equipamentos que existem, outras soluções que existem no mercado. Eu vejo isso como uma grande vantagem, principalmente quando se fala de data center. Então, esse equipamento da série FFB, ele tem um range muito grande de diferentes vazões, eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. É um produto de qualidade, né? Como eu falei, a Braer é uma empresa mundial, então a gente atende não somente o Brasil, como a gente atende a Europa, então a gente tem um certificado para fornecimento, um certificado de qualidade para fornecimento para a União Europeia. Nós temos preços agressivos e abaixo da concorrência, e temos equipamentos à pronta entrega aqui na nossa fábrica, e é um equipamento, como eu disse, de simples manutenção, simples instalação também.
Esse daqui são os modelos, né? A gente tem vazões de 170 até 4.000 metros cúbicos por hora. E o nosso time aqui está preparado, o time do comercial está preparado para fazer o dimensionamento do equipamento mais adequado para o seu data center. E aqui são alguns dos nossos clientes que confiam, né, no nosso equipamento, que utilizam o nosso equipamento como grandes empresas, né, no mercado, como a Dell, Facebook, IBM, KPMG, HP, e assim como muitos outros. Aqui só coloquei alguns. E então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha contribuído essas informações, principalmente dessas atualizações que tiveram na Ashford. E eu queria abrir agora o chat para perguntas, caso vocês tiverem. Por favor, mandem aqui no chat que eu vou respondendo. Deixa eu ver, parece que já tinha uma pergunta aqui, né? Quais os poluentes? Estamos falando de ambientes sem poluentes ou não? Então, os poluentes são aqueles que o estudo foi feito dentro daqueles poluentes, né? Do dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o ozônio, o sulfeto de hidrogênio e o gás cloro. Lembrando que os 3 primeiros são comumente encontrados, né? O ozônio, até pelas essas impressoras a laser, elas geram esse gás poluente. Então, precisa ser avaliado o ar, ele vai ter o ar interno, ele vai ter as características do ambiente que está ali ao redor, né? E todos esses poluentes podem ser encontrados, né? Principalmente a gente vê em zonas urbanas, né? Um alto índice de poluentes gasosos que podem ser encontrados, mas nessa pesquisa foram considerados apenas esses 5. Mas chegou mais uma pergunta aqui. A corrosão só ocorre quando tem condensação? Não. Quando tem a condensação, é um ponto assim, crítico, extremo, né? Quando ocorre a condensação. Mas para haver a corrosão, o que é uma reação química, eu preciso ter o material metálico, né? E a gente vai ter o material metálico, cobre, além de outros materiais nas placas de circuito impresso, porque eles são excelentes condutores. E a corrosão vai ocorrer na presença de ar e de umidade, que é a água em estado de vapor, mas não necessariamente somente quando há condensação. Se eu tenho a água em diferente estado, né, como em estado de vapor, a corrosão vai ocorrer. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem um sistema. Peraí, deixa eu ler aqui. Chegaram mais 2. Tem um sistema que algumas vezes fica com carga parcial. A umidade fica descontrolada. Você consegue resolver? Bom, isso acontece bastante em data center, porque dependendo do projeto, você pode, às vezes tem carga sensível, não, o data center vai funcionar e não vai ter uma carga sensível compatível com o sistema que foi dimensionado. Então, você pode ter, neste momento, né, devido a uma carga parcial, uma carga térmica parcial, você tem um aumento de umidade relativa. E como você faz o controle de umidade? Através dos nossos equipamentos desumidificadores, né? Porque a temperatura e a umidade, como a gente mostrou lá no conceito, elas estão relacionadas, né? Então, muitas das vezes, se você está olhando só para o controle de umidade, só para o controle de temperatura, para carga térmica, mas não tem um equipamento que faça o controle de umidade, você pode ter esse problema, mas é possível sim resolver utilizando o equipamento adequado. Mais uma pergunta aqui.
é muito difícil instalar o sistema desumidificador em um sistema já existente? Não, não é difícil, como eu coloquei, deixa eu voltar aqui. Os nossos equipamentos aqui têm as dimensões deles, lógico que vai depender da carga latente, né, a carga de umidade que vai ter no seu ambiente, mas aqui tem as dimensões dos equipamentos para vocês terem uma ideia, mas a instalação é bem simples. Basicamente, a gente tem aqueles dois fluxos, né, de ar de processo e reativação, como eu falei. Então, o equipamento pode ser instalado no Intrafor ou até num lugar próximo ao data center e ser conectado através de uma rede de dutos. Então, é totalmente possível, se não foi considerado controle de umidade na hora do projeto, não tem hoje um equipamento que faça isso, é totalmente possível, sim, instalar o desumidificador em um sistema existente. Chegou mais uma pergunta aqui. Vocês estudaram a questão da umidade para data center em salas de ressonância magnética? É bem comum a preocupação com a umidade e a eletrostática. Esse tipo de maquinário hospitalar está nos estudos dessa atualização da ASHRAE também? Vocês também fazem solução para a área hospitalar? Sim, nós temos várias aplicações na área, nós somos muito fortes também na área hospitalar, e esse estudo aqui foi para data center, né? Eu posso verificar, Liliane, pegar o seu contato e te passar as condições recomendáveis para as salas de ressonância magnética, mas esse estudo foi voltado para a área de data center. De ressonância, eu não sei te dizer se teve esse aumento do envelope. Posso verificar essa informação e te passar depois, mas a Braer tem solução e nós temos muitos equipamentos instalados em salas de ressonância magnética. Na sala de ressonância tem que dar quantos filtros? Isso. E no data center também, tá? Porque um dos fatores que contribui para a corrosão também são os materiais particulados. Então, a gente também deve ter uma filtragem adequada, né? Uma filtragem geralmente é um filtro grosso e fino também para o data center. Mas obrigada por compartilhar a informação. Está escrito aqui como engenharia. Obrigada, viu, por colocar aqui. Ele até colocou a referência da norma, né? 7256. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, pessoal, é isso. Se houver alguma pergunta depois, né, para vocês que podem que não assistiram o webinar aqui com a gente, e vão assistir depois, vai ficar gravado, e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente vai ficar bem feliz aí de contribuir e estar tirando todas as dúvidas que possam surgir. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E conte com a Braer para o controle de umidade. Tchau, tchau.